Olá, gente, boa tarde. Hoje, quarta-feira, dia 3 de junho de 2020, estamos iniciando mais uma videoaula e pela nossa plataforma Iônica, né? Já que a pandemia nos inviabiliza o nosso contato direto, nós estamos aqui por esse recurso online, mais uma vez, com a nossa aula. Hoje, hoje é quarta-feira, de acordo com o nosso cronograma, teremos a aula de língua portuguesa e inglês. A aula de inglês é realizada pela professora Benilda e também vai estar disposta na plataforma. E na nossa aula de português de hoje, nós vamos estudar leitura e interpretação. Ler e interpretar. A gente tem que entender, a princípio, né? Ou seja, primeiramente, a gente precisa entender que ler não é simplesmente identificar o conjunto, o som que provoca a palavra e forma o conjunto de letras. Mas é importante que a gente saiba o significado desse conjunto de letras. Tá? Quando eu digo aqui leitura e interpretação, a gente tem que saber o que significa a palavra leitura, o ato de ler. Né? Então, isso corresponde a uma boa leitura. O que é interpretação? É identificar e compreender as ideias que são colocadas no texto, na leitura que a gente vai realizar. Tá certo? Para a gente desenvolver essa aula de hoje, nós vamos utilizar esse livro aqui, ó, que está na coleção de livros de vocês. O título dele é Dona Palavra, certo? Vocês vão ler esse livro com muita cautela, né? Com calma, sem precisar se apressar, certo? Mas vocês vão ler de forma ordenada. Veja, aqui nós temos o sumário indicando cada temazinho abordado no livro. Nessa semana, vocês vão ler o 1 e o 2. O Dona Palavra e o Carta para a Vovó. Depois que vocês leem esses dois, vocês vão preencher esse abecedário, certo? E vai preencher isso daqui, responder essa ficha de leitura. Mas, lendo somente esses dois, vocês não vão ter como responder toda. Mas vocês terão até a outra semana para ler o livro todo e responder toda a ficha de leitura, tá? Responde a ficha de leitura toda direitinho, toda pela leitura do texto. Em seguida, quando terminar na semana que vem, coloca dentro do livro, já deixa fechadinho, porque a gente já vai ter lido o livro. E quando a gente retornar às nossas aulas novamente, lá na escola, a gente vai rever tudo isso, certo? Eu sei que nós já fizemos muita coisa por aqui online, mas lá, a cada dia, nós vamos trabalhando a aula do dia e revendo outras coisas que nós já vimos, para a gente não esquecer e não perder o controle, tá bom? Então, vocês vão ler o livro, certo? Digamos que hoje vocês só precisam ler o 1 e o 2. Aí amanhã vocês leem o 3 e o 4. Depois de amanhã, o 5 e o 6. E depois o 7. Depois que vocês leem todo o livro, aí vocês vão preencher a ficha de leitura, tá certo? Preencher ela bem direitinho. Mas só que a nossa atividade não é só isso. Esse livro de Ronald Claver, ele traz uma abordagem assim, bem importante sobre o que é a palavra. A palavra é isso aqui, né? Isso é uma palavra, isso é outra, isso é outra, isso é outra, isso é outra. Palavras são formadas por um conjunto de letras e vão dar origem às frases, vão dar origem aos textos. Mas essas palavras, elas ganham vida na boca da gente, elas ganham vida quando a gente escreve, porque elas começam a ter um significado. E esse é o importante, a gente aprender e reconhecer o significado das palavras. O significado. Por quê? Porque não adianta eu ler uma palavra e não saber o que ela significa. Então é importante que eu tenha o domínio do significado da palavra, certo? E para isso eu sugiro a vocês que durante a leitura do livro, vocês vão anotando no caderno
todas as palavras que vocês encontrarem aqui que não souberem o significado. Vamos fazer uma lista no caderno. Aí vai colocar lá, número 1, aí uma palavra. 2, a outra palavra. 3, a outra palavra. 4, a outra palavra. E assim sucessivamente. Conforme vocês forem realizando a leitura do livro, vocês vão fazendo essa lista de palavras que vocês não conhecem o significado. Porque depois, e vocês terminarem de ler o livro e terminarem de construir a lista de palavras que vocês não sabem o significado, vocês vão fazer a segunda etapa dessa atividade, que é pesquisar no dicionário o significado dessas palavras que vocês não sabiam. Não sabem o que significam, certo? Isso vai ajudar vocês a compreender melhor o que está aqui no livro. Porque às vezes a gente vê lá num livro, numa frase ou num texto uma palavra encaixada e por a gente não saber o que aquela palavra significa, a gente não entende a mensagem do autor do texto. E acaba dificultando assim a nossa interpretação. A gente realiza a leitura, mas não consegue chegar à interpretação. Então façam isso. Leiam um livro, né, por etapa. Hoje lê 2 partes, amanhã 2, vai lendo. Quando terminar de ler o livro, a dona palavra, aí vocês vão preencher esse cabeçalho aqui, ó, da ficha de leitura e vão responder essa ficha de leitura, certo? De acordo com o que vocês leram no livro. E enquanto vocês forem lendo o livro, as palavras que vocês não souberem o significado, vocês vão fazendo uma lista no caderno, para depois vocês pesquisarem o significado dessas palavras, certo? Eu espero que vocês tenham um bom desempenho nessa atividade. Esse livro é um livro muito bacana, vocês vão adorar a leitura desse livro, são histórias engraçadas, história bem interessante para a gente esteja dando uma lidazinha e vai nos auxiliar a desenvolver a nossa leitura e a nossa interpretação de texto, tá certo? Desejo a todos uma boa aprendizagem, fiquem com Deus, mantenhamos as nossas precauções contra o coronavírus, contra o Covid-19 e mantenhamos também a nossa fé de que tudo isso vai passar. Tenham um bom dia, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.